Pessoal, vamos começar a desenhar as nossas vistas ortogonais. Para isso, precisamos determinar a posição dos nossos eixos, o que gera algumas dúvidas para quem está iniciando o seu desenho, onde posicionar os eixos, como posicionar, qual o tamanho da escala, dimensão do meu desenho, para que ele comporte na folha que eu esteja desenhando. Essas são algumas das dúvidas que muitas pessoas têm antes de começar a fazer o seu desenho. Eu quero trazer nesse vídeo de forma bem prática para vocês como fazer essa análise, determinar esses eixos para que você possa então começar a fazer as suas vistas. Vamos lá? Material necessário, como sempre, nossa lapiseira, mas hoje eu vou utilizar duas, inclusive. A gente pode utilizar 3, 4, quantas achar interessante, né? Borracha, o nosso escalímetro, jogo de esquadro. Hoje vamos utilizar o jogo de esquadro. Inclusive é interessante saber que esse lado do esquadro de 30 a 60 tem que ter o mesmo comprimento desse lado maior aqui do esquadro de 45 graus. Aí você sabe que realmente os dois esquadros fazem parte do mesmo jogo. Uma folha em branco. E, por último, mas não menos importante, a nossa prancheta, né? Nesse caso eu tô... Então, pessoal, como eu disse, nós vamos nos preparar para fazer as vistas ortogonais. Supondo que nós temos esse sólido, né? E que ele já vem com todas as suas cotas aqui bem organizadas. Caso ele não venha com as cotas, você utiliza o seu escalímetro, né? E pega essas medidas. Você vai tirando essas medidas e fazendo as suas anotações, né? Para quê? Para que nós venhamos a ter 3 medidas necessárias, que seria a sua largura total, a sua altura total e a sua profundidade total. Nesse caso aqui, nós temos 5 e 1. Aqui nós temos uma largura total de 6, certo? A altura total, nós temos 2 unidades aqui, mais uma aqui e outra aqui em cima, totalizando 4 de altura. E a nossa profundidade total, nós temos 3,5, com 1,5, 5. Somente isso. 5. Né? Então, nós temos largura de 6, profundidade de 5, altura 4. Outra questão, caso não seja determinado a sua vista frontal, você pode determinar ela. Nesse caso, eu vou determinar como sendo esta daqui a minha vista frontal. Certo? Ou vista de elevação. Com essas informações em mãos, agora podemos iniciar o nosso desenho com uma folha em branco, devidamente fixada na sua prancheta. Nós vamos determinar os eixos, que são o eixo vertical e o eixo horizontal, que vai determinar os quadrantes, onde eu terei a minha vista frontal ou elevação, a minha vista superior ou planta e a minha vista lateral ou perfil. Nesse caso, como determinamos que essa é a nossa vista frontal, aqui seria a vista de perfil, né? Como essa seria a vista de elevação, aqui seria a vista de perfil. A vista de perfil sendo observada aqui do lado esquerdo do isométrico, ela vai estar posicionada do lado direito da elevação ou vista frontal. Então aqui teríamos a frontal e aqui teríamos a lateral, ou elevação e perfil. Nesse caso o eixo vai dividir elas aqui. Para que eu possa ter as minhas dimensões aqui na elevação, eu preciso de largura e altura. Largura 6, altura 4, né? Assim como de perfil, eu preciso de profundidade 5 e altura 4. Sendo assim, eu teria o eixo, uma distância razoável para o meu desenho para um lado e para o outro, que eu posso determinar como sendo, sei lá, por exemplo, 1 centímetro. Então, eu teria 1 centímetro para cá, outro para cá. Então, 1, 2, o eixo no meio. Aí, para perfil, 5. E para largura aqui da elevação, 6.
6 e 5, 11, com mais os dois do meio, 13, com mais uma borda, 14, 15, por exemplo. Então, eu precisaria de, no mínimo, 15 unidades. Caso eu utilize a escala 1 para 100, eu vou perceber que o 15 é muito mais do que o suficiente. Eu poderia utilizar também, por exemplo, sei lá, a escala 1 para 75. Perceba que na escala 1 para 75, onde está o meu 15 e o meu 0. Então aqui eu poderia fazer o meu desenho com muita tranquilidade. Uma unidade de folga. Aí eu teria 1, 2, 3, 4, 5 unidades, no caso aqui, para o meu perfil. Eu precisaria de 2 unidades, onde essa unidade do meio seria a determinação do meu eixo. Já vou até fazer um traço maior aqui para você encontrar ele com facilidade. E eu precisaria de 6 unidades para elevação. Estaria aqui. Certo? E eu teria essa folga para minha elevação ou vista frontal. Já posso traçar o meu eixo. Nesse ponto aqui. Certo? Agora analisando o meu desenho. Com relação a esse eixo vertical, agora eu vou achar o ponto de posicionamento do meu eixo horizontal. Então, para cima eu preciso de 1 centímetro de folga, mais os 4 da elevação, que daria 5. E para baixo eu precisaria de uma unidade ou 1 centímetro de folga, e mais os mesmos 5 de profundidade aqui, que vão ser rebatidos e trazidos para cá, né? Nós temos aqui os 5 de profundidade e os 4 de altura. 4 e 1, 5. Embaixo aqui 5 e 1, 6. 6 e 5, 11. Então eu precisaria de 11 unidades de medida, que eu percebo que na escala 1 para 75 também são o suficiente, né? Eu posiciono o 0 e o 11 aqui de forma mais centralizada na folha, assim eu tenho uma divisão mais ou menos próxima, por igual, tanto para cima quanto para baixo da folha, que eu tenho o meu 0. Aí eu teria 5 unidades de profundidade. Aí eu colocaria uma unidade para o eixo, outra unidade para começar o desenho aqui logo acima, e 4 unidades para determinar a dimensão do meu desenho. Aqui seria a posição do meu eixo. Agora eu vou utilizar o meu jogo de esquadro. Posiciono o esquadro de 45 graus aqui na minha prancheta, totalmente apoiado aqui na minha régua. Vem com o meu esquadro de 30 graus, deslizo ele até a posição aqui que eu preciso para traçar o meu eixo horizontal. E pronto. Agora eu já tenho as dimensões necessárias para fazer o meu desenho, né? Aqui eu tenho a minha largura, que a largura é a mesma tanto para elevação quanto para planta, né? Eu tenho a minha altura. Perceba que a altura também ela é a mesma, tanto para elevação quanto para o perfil. E eu tenho a minha profundidade aqui, que eu vou traçar ela agora até cortar o eixo horizontal. Utilizando o esquadro de 45 graus, eu vou rebater ela e vou perceber que ela vai coincidir com a marca que eu já havia feito aqui, e tem que coincidir.
E aonde esse traço diagonal cortou o eixo vertical, eu traço uma horizontal, que é a forma de rebater a minha profundidade. Que perceba que essa profundidade, ela é a mesma tanto para o perfil quanto para a planta. Certo? Sabemos que o nosso desenho, as nossas vistas, a vista de elevação vai estar dentro desse retângulo, no caso, dessa figura geométrica. A nossa vista de perfil vai estar dentro desse espaço, assim como a nossa vista de planta vai estar dentro desse espaço. Certo? Pessoal, como dica do dia que eu vou dar hoje é o seguinte: algumas pessoas gostam de ir apagando aqueles traços que não vão ser utilizados mais depois. Dependendo da borracha que você utilizar, ela começa a deixar esse pozinho. O que eu sugiro? Utilizar um pincel, né? Pode ser um pincel de qualquer tamanho que você tiver, né? Se for muito pequeno, dá mais trabalho. Mas ele vai funcionar como uma vassourinha mesmo, onde você vai retirar esses pedaços de borracha e manter o seu desenho mais limpo, para que ele não suje muito. Ah, eu podia passar a mão? Podia, mas a mão, pelo menos comigo, assim, eu sou muito a mão, né? E você passa a mão na testa suado, depois passa a mão no seu desenho começa a ficar manchado, igual já aconteceu em alguns pontos aqui. Então, assim, esse cuidado eu acho interessante. Outra coisa. Então é isso. Espero que vocês se sintam mais preparados para começar a desenhar suas vistas ortogonais. Lembrando que nesse vídeo eu tinha uma dimensão de folha pré-determinada, ou seja, eu estou procurando fazer o meu desenho no meu formato A4. Sendo assim, eu preciso analisar qual a escala que melhor se adequa para que o tamanho do desenho se encaixe dentro daquele formato. Pode acontecer de você ter uma escala determinada. Você quer fazer o seu desenho na escala 1:50, por exemplo. Então você vai ter que procurar encontrar uma folha com um formato adequado para que comporte aquele desenho que vai estar na escala 1:50. Mas eu vou deixar essa conversa para um próximo vídeo onde a gente vai falar especificamente sobre escala. Espero que vocês estejam gostando.